Esdras capítulo 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus lhes ajudando. Ao mesmo tempo vieram até eles Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e assim lhes disseram: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a construir esta muralha? Então nós lhes dissemos desta forma: Quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, para que eles não pudessem fazê-lo cessar até que a questão viesse até Dario. E então eles retornaram a resposta por carta acerca desta questão. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito assim: Para Dario, o rei, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província da Judéia, a casa do grande Deus, o qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes, e esta obra avança com rapidez e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciões, e assim lhes dissemos: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a levantar estas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes para certificar-te, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram os seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta dizendo: Nós somos os servos do Deus do céu e a terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira do Deus do céu, ele nos deu na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de Ciro, o rei de Babilônia, o mesmo rei Ciro ditou um decreto para edificar esta casa de Deus, e também os vasos de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estava em Jerusalém, e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador. E disse-lhe: Toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio o mesmo Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Desde aquele tempo até agora ela tem estado em edificação e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão que o rei nos envie a sua consideração. Capítulo 6. Então o rei Dario editou um decreto, e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia, e foi encontrado em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde esses ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei, e também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está
em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia. E voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os afarsaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe daí. Deixai a obra desta casa de Deus, porque o governador dos judeus e os anciões dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciões daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos, quanto carneiros e cordeiros para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado dia após dia, sem falta. E para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e também orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto de qualquer um que alterar essa palavra, arranque-se uma estaca da sua casa e, sendo erguida, que ela seja pregada nela, e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alcançar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, fiz um decreto que isto seja feito rapidamente. Então Tatenai, governador deste lado do rio Setar-Bozenai, e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dario, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. Os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e eles edificaram e acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel, de acordo com o mandamento de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro celebraram com alegria e dedicação esta casa de Deus. Ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 de novilhos, 200 de cabreiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos. Todos eles estavam puros e mataram o cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundície dos pagãos da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Ora, depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, o filho de Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Salum, o filho de Zadok, o filho de Aitube, o filho de Amarias, o filho de Azarias, o filho de Meraiote, o filho de Seraías, o filho de Uzi, o filho de Buque, o filho de Absua, o filho de Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras
subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus. E ele veio para Jerusalém no 5º mês, o qual era o 7º ano do rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, de acordo com a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para executá-la, e para ensinar em Israel os estatutos e juízos. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sumo sacerdote Esdras, o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz, e em tal tempo. Eu faço um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas do meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém de sua livre vontade, que vá contigo. Porquanto, como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros, para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está na tua mão, e para carregar a prata e ouro, a qual o rei e os seus conselheiros têm oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne e as suas ofertas de bebida, e oferecê-los sobre o alto da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Fazei com que o restante da pedra e do ouro, tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais o que for necessário para a casa do teu Deus, o que te for preciso dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu, sim, eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, até 100 de talentos, e até 100 de medidas de trigo, e até 100 de batos de vinho, e até 100 de batos de azeite, e sal, sem prescrever quanto. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, seja isto diligentemente feito para a casa do Deus do céu. Porquanto, por que deveria haver ira contra o domínio do rei e dos seus filhos? Nós também certificamo-vos que no tocante a qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus ou ministros desta casa de Deus, não será lícito impor portagem, tributo ou taxas alfandegárias sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio, todos os tais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai aqueles que não as conhecem. E todo aquele que não quiser executar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja o juízo executado prontamente sobre ele, seja ele para a morte, ou para o banimento, ou para o confisco de bens, ou para o aprisionamento. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tem posto tal coisa como esta no coração do rei, para embelezar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E tem estendido misericórdia a mim diante do rei e dos seus conselheiros,
e diante de todos os príncipes poderosos do rei. E eu fui fortalecido à medida que a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, e eu reuni de Israel chefes para subirem comigo.